Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que vocês estejam todos bem. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês tenham descansado depois dessa semana de avaliação que nós tivemos. Tenham voltado com todas as suas energias repostas para darmos continuidade às nossas atividades escolares. Tudo bem? Então, na nossa aula anterior às avaliações não ficou nenhuma atividade. Então hoje nós vamos entrar em um assunto novo, continuando ainda falando sobre o trabalho, né? O capítulo ele fala sobre o trabalho em várias modalidades. E de hoje nós temos como título da nossa aula de hoje o trabalho alienado, certo? Então, na abertura dessa aula, nós vamos analisar 3 palavras, né? Conhecer o significado de 3 palavras relacionado ao trabalho alienado. Então, a primeira palavra é alienar, a segunda, alienar-se e a terceira, ser alienado. Tem uma diferença entre as 3 palavras, certo? Então, alienar significa tem vários significados, mas referente ao assunto que nós estamos tratando nessa tarde, ela se refere realmente sobre o trabalho, ok? Então, a primeira palavra, alienar. Eu sei que todos vocês já sabem, nós vamos só fazer uma recapitulação dessas palavras, refrescando a nossa memória do que elas significam. Então, a primeira palavra, alienar, é passar para outro um bem ou direito de que nos pertence. Tornar alheios, vender. A segunda palavra, alienar-se, significa perder o juízo, ficar maluco. A terceira e última, ser alienado. O que significa ser alienado? Não ter consciência dos problemas políticos e sociais, manter-se alheios aos acontecimentos. Bem, nós vimos as 3 palavras, o significado delas 3, e agora faço a seguinte pergunta a vocês. Em qual dos 3 sentidos se enquadra o trabalho alienado? Vocês ouviram, pensaram, analisaram as 3 colocações e então qual delas 3, né, se enquadra o trabalho alienado? Já descobriram? Então vamos lá. Evidentemente nós podemos observar que a primeira e a terceira. Por quê? Porque ela fala sobre o trabalho, né, alienado. E o trabalho alienado é contrário ao plano de Deus. Por que é o contrário? Porque ele sufoca a dignidade do homem, certo? Então, quando Deus nos criou, realmente ele nos deixou com esse livre, né? Em relação à questão do trabalho, somente para darmos continuidade do que ele já vinha fazendo. Então, o trabalho alienado, ele é sufocante, ele é triste, ele é humilhante e realmente ele diminui, né, o ser humano. E o próprio texto fala, né, que o trabalho alienado, ele não é visto, ele não é valorizado. Então, as pessoas que fazem esse tipo de trabalhos, que são obrigadas a fazer esse trabalho, trabalham até mais do que os outros e acabam recebendo menos do que os outros. Acaba quase que sendo valor simbólico, né? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso texto, começando no primeiro parágrafo. O que diz? Alienação, como a maioria dos nossos vocábulos, vem do latim, língua falada pelos antigos romanos. Esse termo deriva da palavra alius, que em latim significa outro. Sabendo disso, você poderá compreender melhor o significado do verbo alienar. O verbo alienar possui vários significados, mas aqui nos interessa apenas o significado de passar para outrem um bem,
ou um direito que nos pertence. Tornar alheio, vender. Quase que a mesma coisa que nós falamos lá no significado da palavra, né? Vamos ver um exemplo. Quando se compra um carro financiado, o banco carimba a palavra alienado sobre o documento do carro. Isso significa que o carro pertence a outrem. No caso, ao banco, claro, né? Não podemos vendê-lo enquanto não o pagarmos totalmente. Então, o significado ele deixa bem claro com o exemplo para nós, né, o que significa o trabalho alienado. Então, na medida que nós financiamos esse carro, por exemplo, ele só vai ser totalmente seu quando você pagar totalmente ele para o banco. Até então, ele continuará aos poderes do banco, não é isso? Então, ele deixa bem claro para a gente que o trabalho alienado, né, ele é subordinado a um outro, a uma outra pessoa, vamos dizer. Mas o que é trabalho alienado? É o trabalho explorado, usurpado. O trabalhador produz bens e recebe por eles apenas uma insignificância. A maior parte desses bens é alienada, ou seja, transferida para outro. Aqui, se falando de trabalho, estamos falando de empregado e patrão, onde parte desse trabalho é desenvolvido pelo empregado, é feito pelo empregado, né? E que por esse trabalho ele vai receber somente vamos dizer, uma insignificância de pagamento, né? Um pagamento pequeno, pouco, pelo trabalho realizado. Então, acaba que esse trabalho ele beneficia somente ao seu empregador, somente ao seu patrão. Então, as empresas que fazem dessa forma, elas crescem com muito mais rapidez, né, em cima dos seus trabalhadores, porque na verdade eles têm um custo muito pequeno em relação a despesas de salários, né, de trabalhadores, e a empresa ela só vai crescer. E o patrão realmente ele não está nem aí com o seu trabalhador. Ele quer saber que a empresa produziu, que a empresa cresceu, que ela deu lucro e que ele se deu bem. Então, o trabalhador, ele acaba sendo, ele é quem faz a maior parte, ele é quem faz tudo acontecer e ele acaba sendo esquecido. Nem sequer o salário digno ele recebe, né, para manter-se a sua casa, manter-se a sua família. Continuando, o trabalho alienado é algo muito grave. Não é por menos que na Bíblia lemos severas admoestações aos usurpadores do trabalho alheio. E aí nós temos uma referência em Eclesiástico 34 e 22, que diz o seguinte: mata o próximo quem lhe tira os meios de vida e derrama sangue, quem priva o operário de seu salário. Porque essa referência bíblica entrou, né, no momento da nossa aula para nos advertir que nós trabalhadores, a Bíblia fala, né, que todo trabalhador ele é digno do seu salário. Não importa o trabalho que ele faz, né, o trabalho que ele desenvolve, ele é digno do seu salário. Do mais simples ao mais complexo. Então não existe trabalho esse ou trabalho aquele que merece ser bem pago. Todos eles, nós trabalhadores somos dignos de receber pelo que fazemos. É bíblico, né? A alienação do trabalho tem sido estudada por teólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos e outros cientistas. Todos concordam que ela é uma desgraça para o trabalhador. Isso não é de hoje. Nós já sabemos que o trabalho alienado ele já vem acontecendo há muito tempo, né? Há muitos anos atrás, há décadas atrás. E nós observamos que nós evoluímos, né?
O mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, a tecnologia evoluiu. Tudo que temos ao nosso redor hoje são coisas novas, que facilitam, que veio para nos ajudar. Muitas mudanças aconteceram, mas infelizmente ainda existem, né, o trabalho alienado. Às vezes nós não ficamos sabendo claramente, mas que eles existem, ainda existem. Isso a gente não pode negar. Pode ser de uma forma disfarçada, que você não venha a perceber, mas ainda realmente, né, ainda existem pessoas que vivem essa vida, infelizmente. E essas pessoas que ainda se submetem, né, a esse tipo de trabalho, eles vão mais pela necessidade. Eles olham a questão da necessidade que é maior nas suas vidas. Então, muitos deles ainda usam a conhecida frase: melhor o pouco do que o nada. E nós não podemos, né, nos conter com essa frase, quando se trata de algo que não nos beneficia. Ok, meus queridos? Então, a nossa aula ela é bem pequena, ela vai ficando por aqui, certo? A nossa atividade, eu vou deixar para vocês lá na descrição do vídeo o que é que vocês irão fazer de atividade e me mandarem, e que será a nossa primeira atividade do nosso terceiro bimestre. Tudo bem? Não vamos deixar de fazer as atividades, minha gente. No bimestre passado, eu tive muita dificuldade em receber as atividades de vocês, de uma boa parte. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.